Seu cérebro é a máquina mais poderosa do mundo. Uma vez que você deixa de lado seu telefone, computador e toda a tecnologia que temos disponível hoje em dia, que é muito ótimo, já que estamos atualizados e facilita muito o nosso trabalho e tarefas, você sabe, mas o seu cérebro é a única coisa que você tem quando está passando por momentos difíceis, como a depressão, quando enfrenta tempos difíceis, quando se depara com a morte na vida real. Você não pode pesquisar isso, cara. Você está sozinho mesmo, está sozinho. Pode ter um terapeuta, pode ter um melhor amigo, mas há 24 horas no dia em que você está sozinho com esse seu cérebro, e ele está falando com você de todas as formas possíveis. Ele quer controlar você e levá-lo em diferentes direções. Se você não puder controlar seu próprio cérebro e seu cérebro controlar você, o jogo acabou. Mas para David Goggins, a questão era, como fazer isso funcionar? Tudo o que David sabia naquela época era trabalho duro. A única maneira de realizar qualquer coisa que David Goggins ouvia naquela época era: você tem que trabalhar duro, você tem que trabalhar duro. David não entendia o que era preciso para ser aprovado. Não conseguia se lembrar do que era preciso para passar neste teste e entrar para o treinamento militar. David ainda não estava entendendo. Lendo outra vez, mas não estava entendendo. Então escreva. Agora David começou a apreender. Bem, eu tenho que escrever tudo o que faço e depois escrever novamente e escrever novamente. E adivinha o que aconteceu? David entendeu. Ele entendeu. David Goggins não sabia nadar. Considerava-se uma pessoa negativamente flutuante. Volte novamente. Não consigo nadar. Volte novamente. Volte novamente. Volte novamente. David entendeu. Percebeu que se continuasse voltando, voltando e voltando, até que isso se tornasse normal para a sua mente, afirmando: ok, vamos descobrir isso, porque isso não vai parar. Era como se David tentasse mais uma vez. Não, eu vou tentar novamente. É como quando o despertador toca, estamos voltando. Não consigo ler direito, estamos voltando. Intencionalmente David não via nenhuma saída, e sua mente percebeu. Ok, vamos nos adaptar e superar agora. Muitas pessoas dizem, tente duro, mas sua mente sabe, cara. Ela sabe. Esse cara está mentindo, não há verdade nisso, ele vai desistir. Quando David treinava nos Navy SEALs, as pessoas perguntavam, como você ficou lá por 18 meses? O programa é sempre de 6 meses. Você passou por 3 semanas infernais em um único ano. Ninguém fez isso. Como você fez isso? David Goggins falava sobre a nova norma quando eu morava em um lugar de $7 por mês. E isso era totalmente normal. Uma vez que nos mudamos para um lugar de $236 por mês, David pensou, nunca quero voltar para aqueles pedacinhos, mas se você voltar para aquele lugar de $7 por mês e perceber que é onde eu moro, é isso que você tem. Sua mente diz, confirmado, este é o meu lar. Quando David estava indo para o treinamento dos Navy SEALs por 18 meses e passando por todas as partes difíceis repetidamente, ele disse a si mesmo, depois da primeira vez, que isso poderia ser uma longa jornada. Seu corpo estava se desgastando. Era assim que estava acontecendo com David. Ele sabia que isso era sua nova normalidade. Então sua mente disse, isso vai funcionar. Como quando você vai para o trabalho, veste o terno e reafirma, eu vou para o sofrimento todos os dias. Todo dia sofrendo, quebrando meus pés, fazendo ataduras por causa de fraturas por estresse, canelite. David já estava quebrado. Esse é o seu novo estado. E sua mente disse, se não estamos quebrados, não estamos normais, temos que estar quebrados. Então, sua mente começa a ficar mais forte e mais resistente. As pessoas perguntam, como você corre com os pés quebrados, as canelas quebradas? Minha mente sabia que era assim que operávamos. Estávamos no treinamento dos Navy SEALs. Isso era o que éramos. David não deu a si mesmo opção de escolha. Não havia nada fora dessas paredes horríveis. Nada. David mudou. Eu amo Deus, mas por um curto período de tempo eu me tornei uma pessoa insuportável porque aquilo era puro sofrimento. David se tornou o chefe, o dono, o CEO do treinamento dos Navy SEALs. Essa era a mentalidade de David Goggins. E é assim que você supera as coisas. Você se coloca, você se imerge onde quer que seja. Você se torna isso, você se torna aquilo, e não dá a si mesmo qualquer opção de saída. Quando David Goggins estava com nítido sobrepeso, tentando ser um Navy SEAL, a coisa mais assustadora do mundo para ele, ainda hoje, é que esse estado letárgico poderia tê-lo assombrado o resto da vida.
David pensava na época que estava tentando duro. Isso é a coisa mais assustadora do mundo. David pensava na época, com esse sobrepeso, e trabalhando para a Ecolab, pulverizando baratas, ganhando $1.000 por mês, que esse era seu potencial máximo, o seu 100%. Descobriu, alguns anos após, que nem estava perto disso, com muitos quilos a menos, formado no treinamento dos Navy SEALs, não fazendo todas essas outras coisas. Olhando para trás, David percebeu que aquele era ele tentando duro. As pessoas precisam entender o que está em nós. Não temos ideia até começarmos a tentar duro, e David enfatiza, realmente tentar duro, onde você está obcecado dizendo, esta é a minha nova normalidade. Minha nova normalidade é que, uou, isso nem sempre é divertido, nem sempre é destinado a ser divertido. E é aí que você sabe que está tentando duro. As pessoas ouvem a história de David Goggins e pensam, esse cara é um verdadeiro sádico. David apenas entendeu como é que o cérebro humano realmente funciona. David se comporta como um garoto assustado e diz ser este o estado que lhe dá tanto poder. David não tinha base e construiu isso apenas pesquisando a mente. A sensação que você tem é basicamente de invencibilidade. Você percebe que não pode fazer isso o tempo todo, mas quando precisa fazer, você sabe que pode ir a um lugar e sobreviver. E quando você sabe que pode correr com as pernas quebradas e pode fazer coisas que muitas pessoas podem fazer, mas não estão dispostas a fazer, isso dá a você esse poder, esse sistema nervoso simpático de luta ou fuga, e você está lutando. Isso lhe dá uma carga extra de energia quando você está sentado lá às 3h30, 4 horas da manhã, fazendo ataduras em seus pés porque estão quebrados, fazendo isso sozinho, e você vai fazer talvez um dos treinamentos mais difíceis do mundo. E esses caras, a maioria deles está saudável, e você está fazendo isso quebrado e já está em desvantagem, mas ainda está lá. Você pode se alimentar disso e aproveitar o estado de desconforto para gerar muita força. Mas se você olhar para isso como, eu estou quebrado, cara, eu não vou conseguir, o fracasso é certo. Mas, se olhar e acreditar, estou quebrado e ainda estou aqui, e vou encontrar uma maneira de passar por tudo isso porque não tenho mais para onde seguir. Isso lhe dará muito poder quando as coisas começam a ficar realmente ruins. O cérebro humano não vai para, seu pai está batendo em você, o cérebro diz, vença aqui, isso é injusto. Então, a raiva desaparece muitas vezes quando você está sofrendo, porque seu cérebro diz, temos que correr, temos que superar isso. Então, essa raiva não aparece dizendo, vou mostrar para eles, vou mostrar para essas pessoas. Não, tem que ser muito mais profundo, intenso. Se eu digo mais profundo, tem que ir até o solo mineral. Tem que ir até aquele solo mineral agradável onde nada pode queimar. Você não pode queimar terra, então tem que ser até lá embaixo, literalmente no núcleo da sua alma. Mas você não atinge este estado, a menos que passe muito tempo focado com o que quer ser na vida. David não pode te dar isso, é claro, você não pode dar isso a alguém. Quando você encontra sua verdadeira paixão na vida, seu propósito maior, e a paixão de David Goggins era de servir o seu país, dada a sua experiência nos Navy SEALs, por se importar com isso, querer ser alguém de quem possa se orgulhar, se olhar no espelho e americano estava tão decepcionado naquela época, você muda o jogo. Com responsabilidade, cara. David falou sobre a responsabilidade. Eu estava tão decepcionado com o que via todos os dias. David queria que todos o amassem. E muitas pessoas amavam, mas David Goggins não se amava. David sabia que muitos de nós querem mesmo é encontrar a paz primeiro. Então concluiu que algumas pessoas vão dizer, você sempre fala sobre esse sofrimento e dor. David estava em paz porque estava indo fazer exatamente isso. Você não encontra paz primeiro. Se você conseguir, ótimo. Um superpoder para você. David encontrou a paz no extremo oposto. E ninguém realmente se encontra sem passar por provações, tribulações, sofrimento e responsabilidade. A responsabilidade é sofrer. Ser responsável todos os dias por fazer o certo por si mesmo, pelas pessoas ao seu redor. É intenso, é difícil, crescer dói. Então você sabe, até nos menores detalhes o que precisa ser feito.